Petróleo. Fica. Boa noite, senhoras e senhores. Por iniciativa dos deputados Ginhangelo e Peniel Pacheco, realiza-se sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal, alusiva ao Dia do Corretor de Imóveis. Presidirá os trabalhos o senhor terceiro secretário da mesa diretora desta Casa, deputado Peniel Pacheco. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene, alusiva ao Dia do Corretor de Imóveis. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido para tomar assento à mesa que presidirá os trabalhos desta sessão as seguintes autoridades. O senhor presidente do PTB do Distrito Federal, um dos autores desta iniciativa, deputado Ginhangelo. Convido o senhor presidente em exercício do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal, Saulo Cortes. Convido o senhor presidente licenciado do CRES-DF e representante do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Luiz Carlos Atier. Senhor presidente do Sindicato dos Gestores e Técnicos Corretores de Imóveis do Distrito Federal, Hermes Alcântara Filho. O senhor vice-presidente do Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis, Antônio Bispo Júnior. E o senhor representante do senador Paulo Otávio e do deputado José Roberto Arruda, Nilo Cerqueira. Nesse instante, convido a todos os presentes para, de pé, entoarmos o hino nacional brasileiro.
A sessão solene que se realiza nesta oportunidade foi requerida pelos parlamentares presentes à mesa. O deputado Gin Argelo, que reconhecidamente tem uma longa luta em defesa da classe dos corretores de imóveis, e também por proposta de minha autoria, que viabiliza a realização desta sessão. Dando início ao pronunciamento das autoridades presentes, concedo a palavra ao deputado Gin Argelo para fazer uso da palavra. Deputado e amigo Peniel Pacheco, é muito bom poder realizar uma sessão solene em homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis na sua companhia. Eu me sinto lisonjeado, tendo em vista que o senhor é um dos mais brilhantes parlamentares dessa casa, alguém preocupado, e quando estava ausente da casa o ano passado, na proposta da sessão solene, eu sou um ritualístico, porque nós temos 8 anos consecutivos que nós realizamos essa sessão solene em homenagem ao Dia do Corretor de Imóvel, porque é um marco, desde que o nosso presidente, hoje licenciado, mas o presidente do nosso conselho, amigo e irmão Luiz Carlos Atier, assumimos o Cresce há 12 anos, 13 anos atrás, que viemos valorizando e ele lutando, conduzindo esse processo com todos os outros companheiros, valorizando e lutando para que seja valorizada a profissão de corretor de imóvel em Brasília e no Brasil. Nós fizemos disso uma rotina, tanto é que nós agora já temos sessão solene de corretor de imóveis no Senado Federal, vai ter na Câmara Federal, uma forma de homenagear e prestigiar essa laboriosa classe, que aqui também hoje representada pelo nosso presidente em exercício, Saulo Cortes, que eu saúdo, que é um brilhante corretor de imóvel também, um excelente presidente e um companheiro sem igual do nosso presidente Luiz Carlos Atier. Também gostaria de cumprimentar o Hermes, nosso presidente Hermes Alcântara Filho, de quem aprenda a gostar cada dia mais, Hermes. Você, e hoje é vizinho do nosso amigo irmão Bispo, que eu fico até com ciúme, que ele está mais sentado, mas eu fico na ponta esquerda, não tem problema. O Nilo, que senta lá do lado direito, que vem representando aqui o nosso senador Paulo Otávio, que ontem, parabenizando pela sessão de ontem, e também o futuro governador Zé Roberto Arruda. Eu gostaria, nesse momento, de dizer o seguinte, Peniel, eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje, Peniel. Você, hoje à tarde, eu estava aqui, hoje eu peço desculpa a todos, recordemos você que é o nosso exemplo, eu peço desculpa hoje, porque hoje estou gripado, não estou muito bem, mas tinha que vir. É a sessão dos corretores de imóveis. Eu saí agora à tarde, larguei a sessão pelo meio, estava fazendo outros afazeres, o Peniel falou, Gin, é a nossa sessão hoje. Eu falei, rapaz, eu estou aqui. Daqui a pouco eu recebi um telefonema do meu presidente, Luiz Carlos Atier. Gin, você está lá? Foi teu presidente. Nunca faltei, não, 8 anos eu estou lá, pode contar que eu estou lá sim. Por quê? Porque essa é a classe que eu me orgulho de dizer que faço parte. É esse que eu me identifico. Eu tenho várias profissões definidas na vida, tá? Bacharel em Direito, tenho várias profissões. Mas qual que eu me identifico? Em todas as situações. Qual é a sua profissão? Sou corretor de imóvel. Porque eu acho e tenho certeza. Primeiro, foi a profissão que eu me realizei economicamente na minha vida. Segunda, a profissão que meus amigos participam. Terceira, a profissão que eu tenho orgulho de dizer que faço parte, que tem um presidente que é amigo e irmão que valorizou essa profissão. Presidente Atier, estou lembrando aqui a nossa primeira sessão, há 8 anos atrás. Estava eu, o senhor, a composição da mesa tinha mais quantos? Mais 10. Mais 10. Éramos 10. Rainha estava sentada também. Nós fizemos uma composição, vamos fazer a primeira sessão para os corretores de imóveis. E essa até uma crítica no jornal, o corretor de imóvel fazendo sessão solene, por dia alusivo da profissão. Hoje em dia vocês vejam que faz no Senado, na mais alta corte, faz na Câmara Legislativa, já é tradição. Ainda bem que é com o senhor, deputado Peniel Pacheco, porque essa aqui, se tem alguma coisa que me honra dizer, é dizer que eu faço parte dessa classe. E o senhor, como um dos deputados mais honrados dessa casa, é muito bom saber, eu como não estou indo agora mais disputando o voto de deputado distrital, que não tiver feito compromisso, está aqui um excelente deputado distrital, um homem sério, trabalhador, e que merece todos os elogios. Por que, meus amigos? Nós temos que ter vários representantes nossos em todos os locais, na Câmara Legislativa, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, porque ser corretor de imóveis, eu recebi uma mensagem, um torpedo do bispo esse final de semana, que dizia que nós temos 5%. Essa frase foi minha no passado, escutamos eu e o presidente juntos há uns 10, 12 anos atrás, que nós temos 5% do mundo, né?
5% da nossa cidade, que nós podemos transformar isso. Somos empresários todos muito bem-sucedidos, porque já nascemos com 5% de qualquer assunto, podemos até dar um desconto, mas nascemos com 5%. Não é verdade? Então, gente, com esses 5% de carinho, de afeto, 5% que eu vou transformar em 100% de respeito pela minha categoria. Eu muito me orgulho, eu tenho muito orgulho do meu Conselho de Corretores de Imóveis, do nosso sindicato, que está agora realmente reativando, e fico muito satisfeito de ver que agora que o presidente se afastou por poucos meses da função de presidente do Conselho, deixou um outro à altura, porque o nosso cresce. Para mim, hoje, é uma das entidades mais respeitadas do Distrito Federal. A nossa profissão hoje, depois de 12 ou 13 anos de luta, hoje é uma profissão onde os companheiros, os mais novos e até os mais tradicionais, fazem questão hoje de voltar à faculdade para terminar o aprendizado. Faz questão hoje de dizer para toda a sociedade de Brasília que não, se você entregar um imóvel para um corretor de imóvel credenciado, você pode ficar sossegado, é um patrimônio seu, está seguro, porque são pessoas sérias, são pessoas comprometidas com o que há de melhor. Hoje em dia, nós saímos das páginas, graças ao nosso presidente, ou graças ao trabalho de todo esse conselho, saímos das páginas policiais, nunca mais um corretor de imóvel, graças a Deus, tem muitos e muitos anos que ninguém fala, foi enganado por corretor de imóvel. Hoje em dia acabou isso. Por quê? Porque esse conselho fez valer o que é a profissão de corretor de imóvel. Não estamos ainda no nível que gostaríamos de estar, como nos Estados Unidos e parte da Europa, mas temos certeza que nós estamos chegando lá. E começando e dando exemplo por Brasília. Hoje, deputado Peniel Pacheco, você tem uma ideia da seriedade dessas pessoas que aqui tomam conta do nosso conselho? Hoje é o Conselho de Corretores de Imóveis do Brasil que tem maior patrimônio, construído assim, com essa luta. Hoje é o Conselho de Corretores de Imóveis do Brasil que é exemplo para o Brasil. Da capital da República, uma unidade pequena, mas exemplo do Brasil. Não só a nível de patrimônio, mas de tocar um conselho com ética, com dignidade, com seriedade e dando exemplo. É isso que é muito importante. Parabéns a cada um, corretor de imóvel, corretora de imóvel aqui presente, e dizer que eu fico muito satisfeito. Durante todo o meu ciclo de deputado distrital, jamais faltei. Nunca teve uma convocação de um corretor de imóvel, um pedido de um corretor de imóvel que eu não tivesse pronto. Durante esses 8 anos que eu me tive como deputado, que vocês me tiveram aqui como deputado distrital, que, na verdade, quem me elege são os corretores de imóveis. Durante os 8 anos que eu tive aqui como corretor de imóvel, nunca faltamos a sessão solene, nunca deixei de dizer que era corretor de imóvel, nunca faltei quando fui chamado. Por quê? Porque eu tenho orgulho de dizer, eu sou um corretor de imóvel. E agora, se Deus quiser, no Senado Federal, na condição hoje de senador suplente do senador Roriz, também me deixa muito orgulhoso, espero que deixe a todos, vou estar lá à disposição, até porque o senador Paulo Otávio, que é um corretor de imóvel, está saindo de lá, vamos ter um outro que vai dar continuidade também, fazendo sessão solene, se Deus quiser, e mais do que isso, fazendo as leis necessárias, que é a lei federal, que tanto precisamos, da onde, para se lavrar uma escritura, tem que ter uma assinatura no cartório do corretor de imóvel, vamos lutar por isso no Senado Federal. Então, dizer que eu estou pronto, e, se Deus quiser, vocês ajudando, o senador Roriz, o número é 151, vocês ajudando, vocês vão ter novamente o corretor de imóvel no Senado Federal. Obrigado, Peniel. Dizem que se a gente pudesse ler as entrelinhas, a gente entenderia muito mais do que está no coração das pessoas. Não sei se vocês perceberam. O Jim, hoje, praticamente indicou o meu nome para distrital, indicou o nome dele para senador como suplente do ex-governador Roriz e indicou o nome do Arruda como governador eleito, porque ele disse que o Paulo Otávio vai deixar o Senado para poder estar no governo. A gente entende. Bom, dando sequência ao pronunciamento dos nossos convidados, nesse instante concedo a palavra ao senhor vice-presidente do Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis, Antônio Bispo Júnior. Boa noite. Boa noite, deputados, à mesa, autoridades, aos meus colegas corretores de imóveis, gestores, que nesse dia que tanto nos orgulha,
data nacional da nossa profissão, nós temos esse momento solene, este momento onde realmente nós estamos inseridos e conquistamos o nosso lugar perante a sociedade. Hoje, como disse o nobre colega deputado, nós somos realmente fazedores de opinião e somos respeitados perante a opinião pública. Nós podemos falar de boca cheia, com o peito cheio. Eu sou corretor de imóveis e também a nível universitário. Nós podemos falar que somos doutores hoje também com o curso de gestores. Então, vou ser breve, desejar que essa data continue por muitos e muitos anos e que, como nós somos verdadeiros anjos que trazemos o que mais digno o ser humano quer, que é a casa própria. Como nós tivemos numa palestra durante essa semana, e nós temos que lutar além das nossas vontades, além das nossas qualidades de vendedores e ganhadores de dinheiro. Nós temos que fazer também uma parte social, que essa frase me bateu muito durante essa semana, que você pode ser pobre, mas não a miséria. E isso nós temos que também trabalhar, ajudar também a construir a dignidade dessas pessoas que precisam de uma casa pequena, nem que seja de 30 metros. Mas nós precisamos de preencher essa lacuna que também está faltando na nossa profissão. Sermos corretores do social. Ajudar as pessoas mais carentes. Dedicarmos, pelo menos uma vez por mês, o nosso conselho, os nossos sindicatos, para podermos irmos para a periferia e instruirmos essas pessoas leigas que às vezes não sabem fazer nenhum contrato. Nós podemos fazer esse lado social também, que é o lado importante para mostrar para a sociedade que, além de sermos homens que queremos lucros, podemos também doar o nosso tempo. E eu deixo aqui, pobreza podemos ter, mas miséria não. E nós somos aqueles que viabilizamos o sonho de toda a família, a casa própria. Obrigado. Boa noite. Ouviremos nesse instante as palavras do senhor representante do senador Paulo Otávio e do deputado José Roberto Arruda, senhor Nilo Cerqueira. Boa noite a todos. Cumprimento com alegria meu irmão em Cristo, querido deputado Peniel Pacheco, meu querido amigo de jornadas políticas e de fundação de PFL, Ginhagelo. Cumprimento também por essa iniciativa. Cumprimento o meu querido amigo Atier do Peito, presidente licenciado, né? O bispo, meu irmão em Cristo, o Saulo, o Hermes, em nome dos quais eu cumprimento a todos os empresários, né, deste tão importante segmento da sociedade, que é o segmento que vocês aqui estão representando e tão bem foi lembrado hoje, nessa sessão legislativa, pelos deputados já nominados. Trago aqui
o abraço do deputado José Roberto Arruda, do senador Paulo Otávio, nossos candidatos a governador e a vice-governador, e se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro, e com o apoio de vocês, se Deus quiser, e com o apoio de vocês, o trabalho de vocês, nossos futuros mandatários aqui do nosso governo do Distrito Federal a partir de janeiro. Eu tenho uma satisfação muito grande de estar aqui representando os dois. Primeiro porque eu trabalho com o Paulo Otávio já há 17 anos e tenho uma ligação com esse segmento grande, porque eu sou da área de incorporação. Fui diretor da ADEME por quase 10 anos, no período em que o Paulo Otávio foi presidente daquela entidade. E honra-me sobremaneira representar aqui não só o Paulo Otávio, mas uma pessoa pela qual estamos trabalhando, que é o deputado José Roberto Arruda, também que tem uma ligação íntima com esse segmento importante da sociedade brasiliense. Eu ouvi outro dia, deputado Peniel Pacheco, uma definição muito interessante acerca do corretor de imóveis e que o orador que me antecedeu falou já. Mas eu quero aqui relembrar isso, que é a questão que o corretor é um anjo. O anjo é um emissário de Deus. E o corretor, consequentemente, é um realizador de sonhos. Não existe cidadania sem o emprego e sem a sua casa própria. Então vocês, e aqui falo de coração, vocês representam realmente os anjos, vocês são os anjos que levam a conquista da verdadeira cidadania à pessoa que pode comprar o seu imóvel. Por isso, eu tenho satisfação de estar aqui, representando essas duas ilustres pessoas, esses dois importantes políticos da nossa sociedade, Paulo Otávio e Arruda, né? Mas, ao mesmo tempo, me congratulando com esse tão importante segmento econômico da nossa sociedade, pessoas que têm a coragem de abrirem os seus escritórios, as suas empresas, gerarem renda, gerarem emprego nessa cidade, que é o que nós precisamos, deputados. Gin Agelo, você que também que é corretor, e deputado Peniel, trago aqui com satisfação, nesse dia em que se comemora o Dia do Corretor, nessa tão importante sessão legislativa, né, tão bem lembrada pelos deputados já aqui nominados, o meu abraço pessoal e o abraço do nosso... Aliás, eu quero dizer que foi uma satisfação, uma terceira satisfação, ouvir do nosso querido deputado e futuro senador Gin Agelo, né, quando me cumprimentou e quando me citou como representante do deputado Arruda, o citou como futuro governador de Brasília. Então, é uma satisfação enorme ouvir, uma alegria ouvir isso da sua boca, né, e certamente nós estaremos juntos governando essa cidade, com o nosso querido deputado Peniel, reeleito deputado aqui para esta casa, se assim quiser, né? Com o nosso querido Gin lá no Senado, com o nosso senador Roriz, e com Arruda e Paulo Otávio no governo do Distrito Federal. Um abraço a todos e parabéns. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, o senhor presidente do Sindicato dos Gestores e Técnicos Corretores de Imóveis do Distrito Federal, Hermes Alcântara Filho. Vou achar um pouco o microfone, né? Senhor presidente da mesa, deputado Peniel Pacheco, nosso corretor de imóveis, deputado também, futuro senador Gin, meu querido presidente em
afastado provisoriamente do nosso CRES, Luiz Carlos Jatier, nosso presidente Saulo Cortes, amigo bispo, nosso representante do nosso governador e vice-governador do Distrito Federal, o Nilo. Nós estamos aqui falando em nome do nosso Sindicato dos Gestores de Técnicos Corretores de Imóveis do Distrito Federal. É uma entidade nova em relação à nossa categoria, porém ela vem já com uma história grande do exercício da profissão de corretor de imóveis na nossa capital. E, ao mesmo tempo que ela já nasce com uma história, ela já vem com muita coisa nova no mercado. A exemplo, nós temos hoje os profissionais de nível superior, os gestores imobiliários que nós temos aqui presentes, gestores e gestoras. Nós temos aqui gente bem nova, estudando o curso de gestão imobiliária. Por exemplo, nosso amigo, com 28 anos de idade, Nicodemos. Isso é exemplo da novidade da nossa categoria. Quando a gente vê um profissional já atuando no mercado há bastante tempo, buscando, 31 anos, buscando um aprimoramento no seu nível profissional, com qualificação de curso de nível superior. Isso vem mostrar que a nossa categoria não está parada a nível de crescer em termos de conhecimento. Já estamos preparando o curso de pós-graduação na nossa área e outros cursos de especialização nessa área. Nós temos aqui alguns estudantes também lá da nossa faculdade que estão aprendendo lá a parte teórica e já vão entrar no mercado com a qualificação profissional bem mais capacitada, de acordo com o que hoje o próprio mercado exige. E esse interesse de nós, profissionais do mercado imobiliário, fez com que despertasse, há uns 15 anos atrás, eu, com 24 anos do Banco do Brasil, pedi dispensa do meu cargo, da minha função, da minha futura aposentadoria, para entrar nesse mercado. Exatamente com a visão de que essa profissão tem e terá um caminho muito grande pela frente. Ontem nós estivemos numa homenagem lá no nosso Senado, com o nosso futuro vice-governador, prestando a homenagem lá para os corretores de imóveis, e a casa estava cheia dos representantes do mercado imobiliário. Hoje também. Isso vem mostrar que a nossa classe está atenta agora também para os caminhos políticos que o Brasil, que Brasília está seguindo. E nós estaremos dando apoio a todos aqueles políticos que estiverem dando apoio ao profissional do mercado imobiliário. E também estaremos... Ao mesmo tempo, também seremos cobradores das posições, das atitudes e de tudo que for feito que envolver o nosso mercado, seja na defesa do cidadão que precisa da casa própria, como todos falaram aqui, como também da nossa profissão, que tem muito campo aí pela frente. Nós estamos à disposição, o sindicato coloca-se à disposição desta casa, coloca-se à disposição da sociedade de Brasília, para trabalhar para o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso país. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do presidente licenciado do CRES-DF e representante do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Luiz Carlos Jatier. Senhor presidente, deputado Peniel Pacheco, meu amigo e irmão Dinho Argelo, não sei nem como me refiro a você, senador, amigo, irmão, líder. Meu amigo e irmão Nilo Cerqueira, representando aqui nossos amigos, futuro governador e vice-governador do Distrito Federal, Zé Roberto Arruda e Paulo Otávio. Querido presidente do CRES, exercício, meu irmão de longa data, cristalina, Saulo Cortes, presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, amigo Hermes Alcântara, a quem nós depositamos toda a confiança no futuro brilhante da nossa profissão, nas mãos desse sindicato, que é muito importante. Estávamos ressentindo a falta de um sindicato participativo e atuante. Certeza que você levará adiante essa grande missão.
meu amigo, irmão Antônio Bispo, hoje aqui representando o Secov, também muito colaborador do Cresce, do Sindicato dos Corretores de Imóveis também, vice-presidente, senhoras corretoras, aliás, muito bonitas, nossas corretoras de imóveis presentes, gestoras, amigos corretores, presidente da ADEME, amigo Adalberto Valadão, está ali presente. Eu queria não alongar também, que nós já estamos no horário de noite, né? Mas eu quero fazer uma referência muito especial ao Gin Argelo. O Gin, que é um companheiro de longa data, já vão ser 20 anos, que ele trabalhava pela emancipação do Distrito Federal, criação da política em Brasília, e ele chegou no meu escritório com uma pasta enorme, assim, grandona, sou um pouco mais velho que ele, ele era... Chegou assim, com pretensões assim muito grandes, e inclusive para a nossa categoria, o Cresce, enfim, e a gente fala, nós temos que comandar o Cresce, nós temos que ter um representante no Legislativo, não, vai existir a Câmara Legislativa, vai ter, Brasília vai ter representação política. Então, aquela coisa, eu me lembro, meu pai até fez uma observação sobre o Gin, esse moço vai ser governador de Brasília ainda, pela vontade que ele tem para determinação. E hoje a gente acompanha essa trajetória, nós fazemos parcerias, nós estamos lá no Cresce, e ele é conselheiro, desde então, sempre conselheiro do Cresce, e sempre atendendo o que a gente pede, atendendo todos, como vocês ouviram aí, não só essas homenagens na Câmara Legislativa, que anualmente fazemos, mas também outras coisas. Eu nunca pedi licença para entrar no gabinete do Gin, muito menos para frequentar aqui essa ala aqui privilegiada da Câmara Legislativa. Sempre tive acesso livre aqui na Câmara Legislativa. Peniel Pacheco. Peniel Pacheco, esse irmão, primeira vez que eu ouvi falar do Peniel Pacheco, tem muitos anos, foi num restaurante em Itaguatinga, tinha uma plaquinha em cima assim, proibido fumar, Lei Peniel Pacheco. Falei, puxa, mas que ousadia, que deputado corajoso fazer uma lei dessa, onde naquela época a maioria era fumante. Então, hoje, falar em fumar em ambiente fechado é uma... Mas naquela época não. Naquela época, então, coisas assim, ousadas, são pessoas assim, está sempre atento ao futuro, está sempre atento à sociedade e às grandes causas. Então, eu procurei para fazer uma lei. Me lembro que o corretor de imóveis ia na Caixa Econômica e tinha plaquinhas lá, não aceitamos intermediários. Cartório não, que sempre fomos aliados, sempre fomos parceiros dos cartórios, a gente tinha maior liberdade, mas eram alguns que tinham liberdade. Tinha o Gervásio, que é um representante do Gama, delegado do Cresce do Gama, e alguns outros que conhecem, o Luiz Cláudio Nasser, que conhece todos os cartórios de Brasília, aliás, ele é mais antigo do que os cartórios. O Cresce bem anterior à existência dos cartórios. Então a gente nunca teve problema nos cartórios, mas o corretor tinha, o corretor comum tinha. Para tirar uma certidão, para antecipar o seu trabalho, ele tinha que esperar uma semana, 10 dias. Então eu procurei o Peniel, me apresentei e passei para ele a nossa dificuldade. Então ele fez a Lei 1483 de 1997, ele fez a lei, ele é autor da lei, nós foi homologada no Palácio do Buriti, ele acompanhou, fez a lei que hoje já virou costumes, tanto que a gente nem cita mais a lei, porque já virou uma rotina. A Caixa Econômica vai lançar um financiamento, um plano habitacional, qualquer coisa, chama o corretor de imóveis primeiro, Daniel. O superintendente da Caixa esteve lá no Cresce esses dias para lançar aquele pacote de 18 bilhões aí que o governo está gastando, vamos lá colher informações e pedir para que nós, corretores de imóveis, divulgássemos as regras do financiamento. Então, isso aí a gente deve a você, pela sua seu imediato atendimento, pela sua postura. Você sempre trabalhou em prol da sociedade de uma forma gratuita, nunca bateu na porta de ninguém para pedir, para dizer que fez lei, nunca pediu. Nós devemos te prestigiar. E você está precisando agora. Você está numa legenda hoje que você precisa realmente do apoio do corretor de imóveis.
nós licenciamos do Cresce para abraçar a candidatura de 2 companheiros, que da mesma forma, como parlamentar e como amigos, nunca nos abandonou, que é o Zé Roberto Arruda e o senador Paulo Otávio, corretor de imóveis, que se identifica, inclusive, como corretor de imóveis. Então, nós temos que, quando nós decidimos, esse grupo, nós reunimos e decidimos apoiar realmente esses 2 companheiros, nós não estávamos assim com a pretensão apenas de prestar um apoio institucional e ficar por isso mesmo, não. Nós transformamos cada companheiro que está aqui presente, cada corretor de imóveis, num gerador de votos, num multiplicador, e todos aqui, com certeza, estarão não só votando e com seus familiares, também trabalhando em prol de uma campanha que certamente sairá vitoriosa e certamente nós teremos uma grande participação, estaremos também à disposição na estrutura de governo, enfim, é um apoio não só para a eleição, como um apoio também de governo, é a nossa pretensão. Então, nós somos 10.200 corretores de imóveis, nós somos 10.200 formadores de opinião, nós somos 10.200 profissionais que falam, com certeza, diariamente, com pelo menos, eu tenho certeza que ninguém aqui hoje falou com menos de 10 pessoas. O corretor de imóveis, a ferramenta dele é a palavra. Então, ele fala muito, ele está sempre em contato com a sociedade. São membros sociais. Então, Nicodemos, por exemplo, só o apoio institucional do Nicodemos, a palavra dele, já representa aí uma coisa muito grande nesse trabalho que nós estamos fazendo. Então, nós estamos programando uma série de eventos, já fizemos tivemos grande participação na campanha do Arruda e do Paulo Otávio, e temos a certeza que, com a colaboração de todos vocês, vestindo a camisa e realmente deixando bem claro essa posição, nós vamos, com certeza, não só trazer a vitória para esse grupo, como também poder participar de uma forma bem objetiva, numa formação do governo, de uma forma assim, a estabelecer critérios e coisas no sentido de que venha a viabilizar a casa própria, como o bispo muito bem disse, viabilizar uma nova conjuntura de moradia, uma nova concepção, que não falte moradias a ninguém, que é o nosso objetivo como instituição. O Nilo Cerqueira, enquanto esteve na ADEME, ele aproximou bastante a ADEME dos corretores de imóveis. Foi um link muito importante naquela época, que nós tivemos ali na ADEME, inclusive participação, quando as cooperativas vendiam imóveis em Águas Claras, nós fizemos uma ação conjunta com o Sinduscon, se não me falha a memória, e a ADEME, e Cresce, e saímos vitoriosos. E as cooperativas ficaram impedidas de fazer a comercialização dos imóveis, graças àquela nossa gestão. Então, são todo o trabalho. Somos hoje, todas as entidades, somos ligados, continua com com o mesmo objetivo, a ADEME, dirigida pelo Adalberto, com muita competência. Então, continuamos com o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Ou seja, eles constroem e nós vendemos, nós, corretores de imóveis, colocamos o dinheiro na construtora para que a obra não paralise e nunca deixe de movimentar o mercado imobiliário. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa participação no mercado imobiliário. Um mercado que representa muito em termos de PIB, de Brasília, do Brasil. Então, nós aqui estamos já há 12 anos do quinto mandato do Cresce, porque nós compramos a nossa sede, nós pagamos a última prestação, dia 16 de agosto, achando que nunca íamos conseguir. Você chegou com um pedaço de jornal na nossa sede antiga, aquela salinha no Antônio Venâncio, o Banco do Brasil está licitando aqui esse andar. Desculpa. São 2.000 metros, 2.000 metros. É a segunda sede do Brasil. A primeira é de São Paulo, obviamente, São Paulo tem que ser bem grande. Nós compramos e pagamos, já quitamos a nossa sede. Temos nosso auditório, temos todas as estruturas de funcionamento, de forma hoje, pegar uma das salas, uma área, e colocar com muita honra o sindicato, para que ele nasça sem dificuldades, sem problemas, e cresça ali, não sob as asas, é do lado do Cresce, com independência.
a independência que é necessária. Então, Gi, nós hoje somos uma entidade assim, nós somos irmãos, muitos de nós aqui nos cumprimentamos de uma forma bem afetiva, estamos há 12 anos juntos. Sinaldo, lembrar aqui nosso secretário executivo, tão brilhante, muito presente. Até o fotógrafo Daniel, acho que o Daniel bateu a primeira fotografia no Cresce, foi, Daniel? Daniel, hoje famoso, as primeiras fotos ele bateu ali com a gente, nessa. Então, nós somos uma família. Nós, conselheiros, nos tratamos como irmãos, porque a nossa luta é em crescer essa profissão, em poder ter participado na criação do gestor imobiliário de uma forma efetiva, que nós estamos perto do Congresso Nacional, e nisso nós tivemos o apoio do Arruda, que colocou na reforma da Lei das Diretrizes e Bases da Educação, na época era o senador Darcy Ribeiro, o relator, ele foi lá e colocou um item lá, onde, para não perdermos a nossa entidade, o Cresce, não ser dissolvido, ele criou lá a figura do tecnólogo, corretor de imóveis de nível superior. Então, todas essas realizações fizemos juntos. O Luiz Cláudio foi comigo no Ministério Público, no dia 10 de agosto de 95, fazer um convênio, que antes, até então, uma ousadia muito grande, o Ministério Público fiscalizar para a gente os não inscritos. Eles pediram que a gente informasse os corretores que estavam trabalhando ilegalmente, e eles agiram em cima. Hoje, quem é pego exercendo ilegalmente a profissão, vai preso. Muitos juízes dizem assim, mas vender imóvel é a sobrevivência da pessoa. Não, é uma síntese, é o patrimônio, é a economia das pessoas. As pessoas, quando vê um imóvel que gosta, todos aqui conhecem essa situação, quando a pessoa vê um imóvel que ela gosta, ela tira o que tem no bolso, ela entrega o carro, entrega o que for, não é assim, Gervásio? O imóvel é uma coisa fascinante, o imóvel é uma coisa diferente de outra mercadoria. O imóvel é a realização, é o sonho maior de toda pessoa, de todo cidadão. A pessoa, já vi pessoas pegar a mala de dinheiro e chegar lá, eu vim pagar aqui para você. Imobiliária, você botou moeda corrente, eu fui no banco, peguei o dinheiro. Não, mas podia ser em cheque. Então, é muito perigoso o exercício da profissão de corretor de imóveis. As autoridades hoje estão atentas a isso, como o PNL, a criação de leis que protejam o consumidor e que realmente atente para isso. E nós estamos preparados, estamos preparando cada vez mais o profissional para essa responsabilidade. O Código Civil dedica 5 artigos, se não me falha a memória, ao corretor de imóveis, novo Código Civil. A responsabilidade social e a responsabilidade do corretor de imóveis. Então, isso tudo é uma evolução na nossa profissão, e sem essas sessões aqui que acontece, a do Senado de ontem, sem essas realizações, nada disso seria possível. E a participação de todos, embora aqui em um número que não chega a ser a representação numérica dos 10.200 corretores de imóveis, mas eu tenho certeza que aqui estão representados todos eles, quem está aqui são as pessoas que realmente formam opinião e divulgam para os companheiros o que acontece na nossa profissão. Então, para finalizar, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, aos parlamentares, e pedir, gente, nós estamos numa luta grande, pedir realmente que cada um, faltam 30 dias para as eleições, estou licenciado e posso dizer isso com bastante tranquilidade, que nós realmente elejamos no primeiro turno José Roberto Arruda e Paulo Otávio. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Penel, muito obrigado, Jim, muito obrigado a todos vocês. Você também, Paulinho. Obrigado, como sempre. Deputado Ginhargelo está pedindo permissão a todos os presentes, em razão de compromisso anteriormente assumido, ele precisa se retirar nesse instante, de modo que nós justificamos a sua ausência.
Gostaríamos de convidar para tomar assento à mesa o senhor presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, ADEME, Adalberto Kleber Valadão. Por favor, tenha assento conosco. Registramos a presença entre nós do senhor administrador regional do Cruzeiro, Francisco Pires, que no próximo dia 12 receberá a carteira do Cresce-DF. Conceda a palavra nesse instante ao senhor presidente em exercício do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal, nosso querido Saulo Cortes. Excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco, presidente desta sessão, e um dos autores, em conjunto com o deputado Ginhargelo, desta homenagem aos corretores de imóveis, excelentíssimo senhor Adalberto Valadão, presidente da ADEME, meu amigo Nilo Cerqueira, meu presidente licenciado Luiz Carlos Atier, presidente do sindicato Hermes de Alcântara Albernaz, e meu amigo bispo, representando o Secov. Demais autoridades presentes, colegas, corretores de imóveis e corretoras de imóveis, meus senhores e minhas senhoras. Em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso Criador pela oportunidade de estar aqui, representando os meus colegas corretores de imóveis, na condição de presidente em exercício do Cresce da 8ª Região, rogando para que derrame as suas bênçãos em todos que aqui se encontram e aqueles que não puderam estar presentes a esta solenidade. Dentre as 3 profissões que possuo, a que mais me orgulho é a profissão de corretor de imóveis, a qual dedico desde 1976. A nossa profissão foi reconhecida, primeiramente, em 27 de agosto de 1962, com o advento da Lei nº 4.116, daí ser comemorado no dia 27 de agosto, o Dia do Corretor de Imóveis, coincidindo com a data da nossa primeira lei. Posteriormente, a Lei 4.116 foi revogada pela Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, que foi sancionada pelo presidente Ernesto Geisel, graças ao incessante esforço de alguns colegas corretores de imóveis, que contaram com abnegado e incansável apoio do então ministro Arnaldo Prieto, hoje patrono de nossa categoria. Nos primórdios de Brasília, o inesquecível presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira conclamou a nossa classe para ajudar a vender os terrenos de Brasília, tendo reconhecido o trabalho dos corretores de imóveis, quando em seu discurso na inauguração de Brasília, incluiu a seguinte mensagem: aos corretores de imóveis, esta nobre profissão, que me ajudaram a vender os lotes e a construir esta cidade, minha eterna gratidão. A profissão do corretor de imóveis no Brasil vem desde o tempo da colonização, onde as pessoas ganhavam a vida arrumando pousadas para os desbravadores do país. Como se trata de uma atividade que visa o desenvolvimento, o progresso e a concretização dos ideais, pode-se afirmar de maneira figurada que Pero Vaz de Caminha deu início às atividades de corretagem. Ao escrever para Portugal, descrevendo o Novo Mundo, atuou como um corretor de imóveis. De acordo com o livro Seleta, do agenciador imobiliário, um roteiro de instruções úteis, sintetizadas e explicadas, escrito por Gildásio Lopes Pereira, o desenvolvimento urbano tornou-se uma realidade
apenas depois da transferência da família real para o Brasil, no princípio do século XIX, em 1807. O Rio de Janeiro era um pequeno burgo de ruas estreitas, cobertas de mato e iluminada a candeeiro de óleo de baleia. Mal podia acolher a família real. Quando a numerosa caravana lhe chegou, viu-se que não havia moradia para todos. Então o próprio príncipe regente mandou requisitar as casas de residência dos habitantes da cidade. Enxotava os moradores e mandava pintar as fachadas das casas com as letras maiúsculas PR, Príncipe Real, que os despejados traduziam como ponha-se na rua ou prédio roubado. A revolta popular foi tão grande que muitos portugueses recusaram a moradia tomada dos locais e se propuseram a indenizá-los particularmente. Foi então que surgiu um cidadão muito atirado que passou a intermediar as negociações. Antônio Armando Mariano de Arantes Costa foi, de fato, o primeiro corretor de imóveis do Brasil. A nossa profissão, com o passar dos anos, vem cada vez mais sendo aperfeiçoada, reconhecida e respeitada. Haja visto que hoje já temos, inclusive, cursos superiores de gestão imobiliária. Ao terminar minhas palavras, quero agradecer, em nome dos corretores de imóveis, a direção desta casa, em especial o presidente Peniel Pacheco e deputado Ginha Argelo, autores da proposta, por esta inesquecível homenagem à nossa categoria. Obrigado. Temos a alegria de registrar entre nós as presenças das seguintes autoridades e convidados. Corretores Valber de Souza, José da Costa Sena, José Nicodemos Teixeira, Manuel Santiago, José de Jesus Nogueira, Geraldo Guimarães Leite, José Antônio da Cunha, Geraldo do Nascimento, Rosilane Pastos do Nascimento, Antônio Teodoro Filho, Luiz Cláudio Nasser, Renato Calixto Saliba, Francisco Mário da Silva, Mauro Gustavo Quirino, Fábio Barbosa Saboia, Salvador Milhomens Júnior, José Ayrton de Oliveira Filho, Luiz Eduardo Estrela, Francisco Carlos Lima, Carlos Crisóstomo da Silva. E também registramos a presença do chefe de gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, Laércio Cunha Moll, assessor da presidência do Cresce, Leon Horowitz e os Horowitz. Consegui. E o secretário executivo Sinaldo Nascimento Silva. Também registramos com alegria a presença dos estudantes Kátia Rodrigues Pereira e Leandro Oliveira Mendes. A todos o nosso muitíssimo obrigado. Ser corretor de imóveis, já até mesmo pelas manifestações que nos foram possíveis verificar nesta sessão, é motivo de orgulho para aqueles que, com trabalho, dedicação, esforço, com um empenho que às vezes se torna até descomunal no sentido de vencer crises, superar dificuldades mercadológicas, enfrentar barreiras, às vezes impostas pelas variações da moeda, pelas circunstâncias da economia, quando decretos e leis alteram o curso normal das relações comerciais. Não é fácil, mas se é motivo de orgulho, é sinal de que os corretores de imóveis têm vocação e têm um sentimento de realização ao se constituírem no exercício desta profissão. Eu diria que mais do que anjos ou realizadores de sonhos, o corretor de imóveis é um viabilizador de cidades.
JK percebeu isso muito bem, porque quando ele veio para Brasília com seu staff para iniciar aqui a capital da República, a primeira providência que ele teve foi de incluir entre aqueles que deveriam trabalhar na nova capital os corretores de imóveis que teriam a responsabilidade de oferecer aos novos habitantes de Brasília a oportunidade de acesso ao local de moradia. E isso acontece com toda a cidade, seja ela nova, antiga, seja uma cidade que está em fase de crescimento ou aquelas que, de alguma maneira, já não tem muito mais para onde crescer. O corretor de imóveis é sempre o responsável pela oportunização do acesso à moradia, ao local de trabalho, à área onde vai funcionar uma nova empresa. Enfim, uma cidade depende essencialmente do trabalho deste profissional. Eu diria até que sem corretores, talvez não existissem cidades, porque as relações seriam muito confusas. Não haveria alguém com habilidade técnica para defender o interesse das partes. Porque sem o corretor, cada um faria um negócio baseado, sei lá em quê. Não haveria uma pessoa talhada, preparada, com conhecimento de causa, por exemplo, para evitar que alguém comprasse um imóvel que teria um determinado valor por um valor acima do preço estabelecido no mercado. Então, ele defende o interesse do comprador. E também ele defende o interesse do proprietário que vai dispor do imóvel, porque, às vezes, pela falta do conhecimento, ele poderia até anunciar o imóvel ou, quem sabe, oferecê-lo à primeira pessoa que aparecesse por um preço abaixo do mercado, tendo, portanto, prejuízo. Então, mais do que construtor de cidades, o corretor de imóveis é alguém que exerce um papel de fazer justiça, ou seja, estabelecer preço justo nas relações entre vendedor e o comprador de imóveis. Mas tem uma coisa que merece ser destacada, que eu acho que é mais relevante do que tudo isso, porque nós estamos falando, inicialmente, do papel relacionado com a parte laboral, o lado profissional que exige vocação, determinação, dedicação. Mas há um aspecto que eu acho muito mais significativo e que convém ser ressaltado. É a questão da importância social que essa atividade representa. Um corretor de imóveis não só é um gerador de negócios, portanto, ele impulsiona a economia de qualquer cidade, em qualquer lugar onde ele está, há movimentação de recursos. E isso implica em geração de emprego, isso traduz em viabilizar a circulação de dinheiro, e a circulação de dinheiro naturalmente induz ao desenvolvimento. Então, o corretor de imóveis ele é um termômetro de como anda a economia de uma cidade. Se, de repente, ele, por alguma razão, não estiver atuando ou não estiver tendo sucesso na sua empreitada, significa que o mercado não vai bem. O termômetro será sempre ele, para identificar aonde existe a necessidade de uma intervenção, seja ela por parte das autoridades, por parte dos empresários, investidores, empreendedores, imobiliários, para que eles possam rever suas tabelas, rever suas planilhas de custo, para que o imóvel se torne mais acessível ou para que haja uma mudança de rumo, a fim de que o comércio de imóveis não sofra solução de continuidade. E esse papel social de indutor do desenvolvimento reflete diretamente na vida cotidiana de cada cidadão. Uma cidade que tem um grupo de corretores de imóveis realizando negócios é uma cidade que é viva, que pulsa. O coração está batendo quando os imóveis estão sendo comercializados por esses profissionais. Então, eu diria que ser corretores de imóveis seria o coração de cada uma cidade. Estar presente nesse mercado, portanto, atuando como um profissional, seria o mesmo que dar vida às cidades, dar vida ao sentido da urbis, que é a reunião de pessoas para viverem num ambiente coletivamente. Parabéns a todos os nossos corretores de imóveis presentes nesta sessão. Eu gostaria, inclusive, de ressaltar que o ATIE
pela história, pela experiência, pela convivência que tem com todos os corretores e o tempo que dirige o Cresce no Distrito Federal, tem sido uma pessoa fundamental na organização, na defesa dos interesses que marcam essa categoria. Ele, quando mencionou esse assunto da lei, eu pensei até que você tinha esquecido disso. Não, cara. Nós conversamos e ele sugeriu que nós apresentássemos um projeto. Aliás, não só sugeriu, ele rascunhou de uma maneira muito eficiente, por sinal. Achei até que ele tivesse experiência na prática legislativa, porque praticamente a redação que ele nos apresentou, com pequenas alterações, prevaleceu no texto da lei que faculta a todos os corretores de imóveis inscritos no Cresce-DF o acesso a todas as informações sobre imóveis no Distrito Federal, na Terracap, em todas as repartições públicas, nas autarquias, nos órgãos públicos, enfim, e nos cartórios de registro de imóveis. Isso significa que a preocupação, o espírito visionário de um profissional que se preocupa com a sua categoria serve para tirar empecilhos, para superar barreiras, a fim de que a profissão possa exercer o seu trabalho com menos burocracia e superando as dificuldades naturais, que já são muitas, e aquelas que não são necessárias, são pura teimosia, às vezes, de algumas autoridades, não justifica permanecer, e foi assim que nós fizemos essa lei, e que hoje tem o seu efeito realmente colocado na prática, de modo que foi um sucesso, um avanço, essa iniciativa do ATIE ao nos procurar. E eu queria também mencionar que há uma homenagem especial ao pioneiro dos corretores de imóveis, que é o Geraldo Guimarães Leite, que está aniversariando dia 27. Esse nasceu para ser corretor. Ele faz aniversário no dia do corretor de imóveis. Isso não tem uma estrela mais significativa do que essa, né? Nascer no dia em que se comemora a data do profissional que abraçou, da carreira profissional que abraçou. Parabéns, sucesso, e em nome de todos os corretores, em meu nome e em nome desta casa, nós o saudamos como o homenageado desta noite na sessão pelo seu aniversário natalício. Nós estamos concluindo a nossa sessão, mas eu seria descortês se não indagasse do Adalberto se ele deseja trazer uma palavra de saudação aos profissionais da categoria. De jeito nenhum. Será deselegante não ouvi-lo. Boa noite a todos. Eu queria, inicialmente, até me desculpar pelo atraso. Pena que numa data tão bonita, o meu atraso se deveu a uma questão até bastante triste, que eu prefiro até nem comentar. Mas queria cumprimentar, inicialmente, o presidente da mesa, nosso querido deputado Peniel Pacheco. Queria cumprimentar também, embora já tenha saído, mas aquele que é símbolo do corretor de imóveis, conforme já mencionado aqui, e também autor da proposição dessa homenagem, dessa sessão solene ao corretor de imóveis, o deputado Ginhagelo. Queria cumprimentar o nosso querido Luiz Carlos ATIE, ele que se encontra licenciado da presidência do Cresce, mas certamente que é nosso eterno presidente do Cresce, e cumprimentar também de imediato o Saulo, que nesse momento exerce a presidência do Cresce, cumprimentar o nosso querido Nilo, ele que, além de amigo, tivemos a oportunidade de tê-lo como nosso colaborador na ADEME. Então, logo eu assumi essa entidade há coisa de 3 anos e pouco atrás, sucedendo o também corretor de imóveis e atual senador Paulo Otávio. Queria cumprimentar o Hermes, ele que preside o Sindicato dos Corretores, e queria cumprimentar também o meu amigo Antônio Bispo. E, por fim, cumprimentar a todos vocês, os corretores de imóveis, e parabenizar pelo aniversário também
ao Geraldo, e pela causa que abraçou, aliás, pela causa não, pela profissão que abraçou. É isso? Muito bem, gente. Eu não vou me estender muito, não, mas eu queria dizer o seguinte. Primeiro que eu me sinto bastante lisonjeado e vamos dizer assim, envaidecido de também participar desse processo de desenvolvimento, dentro do qual também se inclui o corretor de imóveis. O que eu quero dizer com isso é que eu participo daquele segmento que produz o que vocês efetivamente vendem, o que vocês fazem chegar ao nosso consumidor final. E já foi dito aqui, e isso é uma verdade eterna, que, na verdade, o imóvel, seja ele para moradia, seja ele para investimento, é um sonho de cada, eu iria dizer de cada brasileiro, mas não é de cada brasileiro, de cada ser humano. Na verdade, a gente sabe disso, isso é uma verdade eterna, isso é um fato. E claro que o corretor de imóveis, ele, na minha avaliação, também tem o privilégio de ser aquela pessoa que, por conta da profissão que abraçou, faz com que esse sonho seja realizado. O corretor de imóveis, ele é o facilitador desse sonho, né? Ele é a pessoa que catalisa o processo que, no final, se concretiza com a realização do sonho, ou seja, com a aquisição do imóvel. Volto a repetir, seja ele para moradia, seja ele para o investimento, seja ele para se montar um negócio, ou seja para o que for. E aí, então, eu queria também ressaltar o seguinte, que uma das coisas que eu acho bastante, assim, muito bonito na profissão do corretor de imóveis é que vocês veem o seguinte: não existe corretor de imóvel que trabalha no sentido negativo, ele só trabalha para produzir, ele só trabalha para fazer acontecer. O corretor de imóveis não trabalha nunca, em situação nenhuma, para fazer não acontecer. Então, eu acho que essa é uma característica muito importante, muito bonita. Ou seja, ele está sempre realizando, sempre buscando ações que possam desaguar na realização de um negócio que, por consequência, penso eu, sempre traz felicidade, alegria e realização para os dois lados, para aquele que foi quem vendeu e para aquele que foi quem comprou. Porque ambos, o que vendeu e o que comprou, buscavam efetivamente realizar esse negócio. E quem fez isso acontecer, quem catalisou esse processo, foi o corretor de imóveis. Muito bem. E eu queria só, também para finalizar, ressaltar duas outras questões que eu acho assim, muito importantes, no que se refere à questão da profissão do corretor de imóveis. E aí sim tem a ver com a história do corretor de imóveis. Eu penso que hoje, atualmente, a gente tem o corretor de imóveis, primeiro, trabalhando de uma maneira muito mais transparente do que a gente tinha antigamente. Eu acho que isso é uma grande evolução. E, nesse ponto, eu parabenizo, claro, aos corretores de imóveis, mas eu parabenizo, assim, muito também as entidades às quais vocês são filiados, porque eu acho que isso é uma luta diuturna das entidades, ou seja, é a questão da preparação, da transferência da obrigação de responsabilidade, de transparência naquilo que faz. Isso é um trabalho diuturno de todas as entidades, então eu acho muito importante isso também. E, por fim, o fato de que a gente também, no presente, isso já foi mencionado aqui por mais de uma pessoa, e foi mencionado exatamente pela importância que tem, é a gente observar que o corretor de imóveis tem se preparado a cada dia mais. Nessa época, que é a época do conhecimento, ele não tem ficado para trás, ele tem buscado agregar conhecimento a si, para que ele possa fazer da melhor maneira ainda possível o negócio que é viabilizar um negócio imobiliário. São casos desses cursos de gestão imobiliária, por exemplo. Eu não diria só o fato da questão acadêmica, não, mas a questão, por exemplo, dele estar se preparando, por exemplo, até com seus próprios instrumentos de trabalho. Hoje nós temos um monte de corretores, por exemplo, que trabalham com o laptop na mão ali, com todas as informações, para poder passar aquilo para o cliente. E tenho certeza que aqueles que ainda não fazem isso, farão ainda no futuro. De forma que é isso que eu queria transmitir a vocês, dizer da minha alegria de estar aqui presente.
e dizer mais o seguinte: a gente pode ter absoluta certeza que nos próximos anos o nosso país estará vivendo uma condição melhor para nós que militamos nessa área. Quero dizer isso pelo seguinte: a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, entidade da qual eu tenho também a satisfação de fazer parte como vice-presidente, fez um trabalho intenso nos últimos 3 anos, no sentido de buscar alterar o arcabouço legislativo, jurídico, de tal forma a estabelecer uma relação muito mais próspera, vamos dizer assim, muito mais dentro de uma realidade que pudesse catalisar os processos principalmente de financiamento dos agentes financeiros que tinham se retirado desse mercado há muito tempo, e nós sabemos disso. Hoje, nós estamos num processo de retorno dos agentes financeiros voltarem a financiar o imóvel, a abrirem as suas carteiras de crédito. Esse é um processo da retomada de uma cultura que nós tínhamos há 20 anos atrás. É uma coisa que a gente sabe que vai acontecer aí a médio prazo. Já está acontecendo nós estamos em 2006, desde o final de 2004, com bastante força em 2005, com mais ainda agora em 2006, e a gente pode ter absoluta certeza que daqui para frente esse setor vai estar cada vez mais próspero. Haja vista, por exemplo, vamos dizer assim, o que na terça-feira que vem, dia 5, a própria Caixa Econômica, que é o nosso banco social, o banco voltado para o financiamento de imóvel, vai acabar colocando no mercado, vocês verão. Tem algumas novidades aí que vai ajudar muito o nosso setor, tanto aqueles que constroem como vocês que vendem. Portanto, é isso. Acho que hoje é um dia bastante feliz para todos nós, e parabéns para vocês. E eu queria parabenizar o deputado Peniel Pacheco e Ginhangelo por terem proposto, né, essa sessão solene em homenagem ao corretor de imóveis. Muito obrigado. Com os nossos agradecimentos às presenças do senhor administrador regional do Cruzeiro, Francisco Pires, do senhor presidente da ADEME, Adalberto Kleber Valadão, do senhor representante do senador Paulo Otávio, deputado José Roberto Arruda, Nilo Cerqueira, do vice-presidente do Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis, Antônio Bispo Júnior, do presidente do Sindicato de Gestores e Técnicos Corretores de Imóveis do Distrito Federal, Hermes Alcântara Filho, do senhor presidente licenciado do CRES-DF, representante do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Luiz Carlos Atier, do presidente em exercício do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, nosso querido Saulo Cortes, do deputado Ginhangelo, presidente do PTB do Distrito Federal. Nós registramos os nossos agradecimentos a todos os que compareceram a esta sessão e informamos que esta sessão foi transmitida ao vivo através da TV Distrital, canal 9 da NET, e ela será reprisada oportunamente. Com o agradecimento aos servidores desta casa, que até agora atuaram, viabilizando a realização desta sessão, aos operadores da TV Distrital, aos demais que colaboraram, jornalistas, fotógrafos, que abrilhantaram também esta reunião, ao nosso querido Paulo Domingues, chefe do cerimonial desta casa, o nosso muito obrigado. E, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite a todos. Uma foto para todos. Kleber, tá bom? Tá aqui. Mais pra frente? Agora é